a leitura dos versículos 11 até o versículo de número 14. Romanos capítulo 13, dos versos 11 até o versículo de número 14, nos diz assim a palavra do Senhor. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Oremos, irmãos. Deus Santo, nós te louvamos, te agradecemos por esta manhã de domingo, por este momento em que estamos na tua casa para sermos edificados por ti mesmo. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de cultuar o teu santíssimo nome. Deus, suplicamos, acima de tudo, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, de maneira que tenhamos o nosso caráter transformado, de maneira que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, Deus dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te suplicamos. Amém. Irmãos, esse texto da palavra de Deus, ele se reveste de grande importância para as nossas vidas, principalmente para os dias em que nós estamos, os dias em que estamos vivendo. Paulo, ao falar da nossa nova vida no Senhor Jesus Cristo, como ele vem fazendo desde o capítulo 12, ele incide aqui sobre a urgência do crente em se tornar cada vez mais parecido com o seu Senhor, cada vez mais parecido com o seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aqui ele resume o assunto da santificação nesse texto que nós lemos, falando do crescimento espiritual daqueles que se tornaram filhos de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo tinha essa consciência de que, na medida em que nós nos revestimos de Cristo, a sua justiça, a sua verdade, a sua santidade, o seu caráter se reflete em cada um de nós. Os incrédulos lá de Antioquia, eles foram os primeiros a se referir aos seguidores de Cristo, mesmo que ironicamente os chamaram de cristão. Um nome, evidentemente, que carregava o sentido diminutivo de pequenos cristos, de pessoas que se aproximavam demais do caráter do Senhor Jesus Cristo. E a partir daí eles passaram a ser conhecidos assim, de maneira que Pedro, usando esse termo, escreveu aos crentes que estavam sendo perseguidos o seguinte: se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Em outras palavras, irmãos, ele parece estar nos dizendo aqui o seguinte: irmãos, se os perseguidores estão ridicularizando vocês com o nome de cristão, não se envergonhe, aceite, porque é um distintivo de honra, porque os identifica como filhos de Deus. Isso evidentemente traz glória ao Deus Pai, de maneira que todo crente deve querer, deve desejar se identificar com o seu Senhor e ser como Ele é. Santificação é nos revestir de Cristo. E santificação, irmãos, é o que nós mais necessitamos. De Gênesis a Apocalipse, esse tema ele é vasto e extremamente profundo, porque santificação é aquilo que eu mais necessito. E se você é um crente sincero diante do Senhor, você vai chegar a essa mesma conclusão. Paulo exortou aos crentes de Éfeso dizendo: olha, quando no trato passado vos despistes
mas também há uma santidade que devemos continuar a perseguir. Nós fomos feitos justos em Cristo Jesus, mas a partir desse momento que nos encontramos com a graça de Deus, diariamente nós nos esforçamos para viver dignamente, para viver de acordo com aquilo que somos. De maneira que Paulo lembra aos crentes da Galácia que todos foram batizados em Cristo Jesus, foram revestidos de Cristo Jesus. E como aos crentes da Galácia, a palavra do Senhor também nos ensina, se fomos revestidos do Senhor Jesus Cristo, devemos viver como Ele viveu, devemos pensar como Ele pensou, devemos agir como Ele agiu, devemos nos parecer com o Senhor das nossas vidas. É importante, irmãos, que os crentes consigam distinguir entre a justificação que foi realizada de uma vez por todas e a santificação, que é um processo contínuo até nós entrarmos na Canaã celestial. Esse deve ser um desejo contínuo de cada crente, sem dúvida alguma. E esse é o propósito do apóstolo Paulo nessa carta a esses irmãos aqui, falando do processo de santificação. Paulo usa aqui o despir e do se revestir, como ele faz em outras ocasiões. O crente deve abandonar os seus pecados que ainda restam no seu corpo, na sua carne, e abraçar-se, revestir da justiça do novo homem criado conforme o Senhor Jesus Cristo. Mas antes de falar propriamente a respeito dessa verdade vital à minha vida, às nossas vidas, ele insta os crentes a despertarem da sua letargia espiritual, do pecado, revista-se do Senhor Jesus Cristo. E nesse sentido, irmãos, com esse propósito urgente que Paulo está colocando aqui nessa carta, ele usa alguns termos interessantes. Primeiramente, ele diz: acordem. Ele diz isso da seguinte forma: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E ele conclui dizendo: vai alta a noite e vem chegando o dia. As frases, irmãos, colocadas aqui como já é hora, a salvação está cada vez mais perto, a noite está quase acabando, o dia está nascendo, expressam urgência. O tempo é limitado, a oportunidade é breve, passageiro. O tempo de estarmos atentos e obedecer a palavra do Senhor é agora. Paulo, evidentemente, via o esfriamento, e se Paulo via isso em muitas igrejas por onde ele passava, o que ele diria se ele estivesse vivendo nos nossos dias? Recentemente, um irmão da nossa igreja disse que a igreja reabriu suas portas para o culto. Igreja, evidentemente, bem maior que a nossa. E ele dizia que, infelizmente, só apareceram na igreja 5 irmãos. O que quer dizer isso, irmãos? Será se essa mensagem, será que aquilo que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui não é isso que nós estamos vivendo no dia a dia? Não há tempo, irmãos, para a apatia espiritual, não há tempo para a complacência, a indiferença à verdade da palavra de Deus. Se essa admoestação, irmãos, era urgente nos dias de Paulo, o que nós podemos dizer nos nossos dias? Certamente muitos vão usar essa pandemia para não estar na igreja, sem dúvida alguma. Nesse texto era como se Paulo estivesse dizendo: apressem-se, acordem, porque o tempo da oportunidade, o tempo de aceitar e viver a verdade do Senhor está acabando. Estejam atentos, despertem desse sono. Atentemos, irmãos, igreja, ao que nos exorta a palavra do Senhor.
termo usado pelo Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 16, de 1 até o versículo 3, quando lá um grupo de fariseus e religiosos, saduceus, testaram a autoridade do Senhor Jesus Cristo pedindo um sinal. Então o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: chegada a noite, ou melhor, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Nós vivemos, evidentemente, nesses dias, nesses tempos. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo aqui estava falando daquilo que Deus estava fazendo diante dos seus olhos, mas eles não viam. Observe o tempo em que nós estamos vivendo. Atentem àquilo que a palavra do Senhor nos diz, nos exorta a respeito desses dias em que nós estamos vivendo. O Messias, o Redentor, o Filho de Deus encarnado, estava em pé diante deles, mas eles não reconheceram, nem aceitaram qualquer coisa que ele disse, qualquer coisa que ele fez. Eles estavam no meio de uma grande oportunidade, o tempo da redenção, mas a cegueira espiritual impediram de vê-lo. Essa doença espiritual que atormentava muitos crentes da igreja primitiva tem também causado muitos transtornos na vida espiritual de muitos crentes nos nossos dias. É por essa razão, irmãos, que Paulo aqui parece gritar para que os crentes ouçam: já é hora de vocês despertarem do sono. Atentem àquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Irmãos, o dicionário define sono como um estado de inatividade, uma perda de consciência e uma diminuição da capacidade de resposta a eventos que ocorrem. Paulo chama os crentes, irmãos, para que despertem do sono, da inconsciência espiritual, da apatia, da inatividade, quando as coisas de Deus são desprezadas, quanto às coisas de Deus, quanto à palavra de Deus, quanto aos mandamentos do Senhor. Perceba que Paulo não está falando aqui com os incrédulos, com aqueles que espiritualmente estavam mortos, não. Ele está falando com os crentes, com aqueles que estavam dentro das igrejas, mas que pareciam sofrer de uma letargia espiritual, falta de desejo de viver a sua nova vida no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é esses dias, é esse tempo que nós estamos vivendo. É precisamente isso que Paulo certamente tinha em mente. Evidentemente, nos dias em que nós estamos vivendo, essa letargia espiritual é muito mais aguda. Essa passividade, essa indiferença não combina com o assunto colocado aqui, não combina com a urgência dos assuntos espirituais. E são nesses termos que a palavra do Senhor nos exorta, nos adverte. Tornai-vos a sobriedade, como é justo. Não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. Paulo diz isso à igreja de Corinto, que vivia certamente essa letargia espiritual. Paulo, evidentemente, irmãos, não estava aqui acusando alguns crentes de não conhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor. Não era esse o propósito do apóstolo Paulo aqui. O propósito do apóstolo Paulo aqui era dizer que esses crentes, apesar de conhecerem a verdade, de conhecerem o Senhor Jesus Cristo, eles não estavam vivendo como deveriam viver. Eles não estavam levando a palavra de Deus a sério como deveria levar. A oportunidade estava se passando, e a oportunidade está se passando. Devemos acordar para
aquilo que nos exorta a palavra do Senhor. Durante todo o Novo Testamento, os crentes são chamados para uma vida santa enquanto aguardam ou enquanto devem aguardar ansiosamente o retorno do Senhor Jesus Cristo. Esse deve ser, irmãos, o nosso maior incentivo para vivermos segundo a vontade do Senhor, para vivermos para a sua glória. Não sabemos, não podemos saber a hora em que o Senhor Jesus Cristo virá. Não sabemos quanto há ainda de areia na parte de cima da ampulheta do Senhor da história. Não sabemos quanto tempo ainda resta, mas há provas abundantes de que não resta muito tempo. Não resta muito tempo. Muitos têm vivido como se restasse muito tempo. Muitos têm vivido como se essas verdades não fossem se concretizar, como se o Senhor Jesus Cristo, como se a promessa caísse no esquecimento. Atentemos, é por isso que a palavra do Senhor nos diz, chama-nos, nos exorta a acordar. Do ponto de vista humano, irmãos, às vezes pode parecer que a noite da depravação do homem é interminável. Pode parecer que o domínio de Satanás sobre a humanidade está se tornando cada vez mais visível. A maldade praticada é cada vez maior e o repúdio a Deus, o repúdio à sua palavra, cada vez mais é declarado pelo mundo afora. No entanto, não nos esqueçamos que essa crescente degeneração é algo previsto na palavra de Deus e, portanto, não pode nos surpreender. Através do escritor aos Hebreus, o Senhor há muito tempo já havia declarado, ele já havia dito: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Atentemos para o bem da nossa alma, atentemos aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Em breve, igreja, a noite da história do mundo dará lugar à luz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo nos diz, nos exorta: acordem. Acordem, definitivamente acordem, aproveitem a oportunidade. Mas também uma segunda expressão, uma segunda exortação colocada por ele aqui, além de pedir, de suplicar para que os crentes acordem, ele diz: olha, abandonem as obras das trevas, faça isso já. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz, andando dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícia, que é imoralidade, e soluções, devassidão, não em contendas e ciúmes. Observe que a imagem colocada por Paulo aqui é de um soldado, é de um soldado que está em guerra, mas que, caindo à noite, aquele soldado se envolve em festa, aquele soldado se envolve em bebedices, aquele soldado cai no sono, e enquanto o dia raia, quando o dia vem, junto com o dia vem a batalha. E agora? Qual serão as consequências daquele soldado? Eu acho que o mais interessante, irmãos, a maneira como Paulo descreve essas verdades aqui, porque é exatamente isso que nós estamos vivendo. Talvez muitos estejam dizendo: acho que vai demorar. Enquanto a palavra do Senhor nos diz: acordem, despertem. Despertem para as verdades da palavra do Senhor. Enquanto que a palavra do Senhor nos diz: olhem os sinais, observem os sinais. Vocês não são capazes de discernir os sinais dos tempos, os dias em que vocês estão vivendo, aquilo que a sociedade prega, aquilo que a sociedade defende, aquilo que está acontecendo no mundo. É por
por isso que a palavra do Senhor nos exorta. Acordem. Abandone as obras das trevas. É hora de acordar, jogar fora as roupas da noite e se revestir ou vestir as roupas do dia. É hora de nos equiparmos, irmãos, com as coisas de Deus. Voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração. É hora de fazermos isso. Irmãos, a palavra deixar aqui no nosso texto não é aquele deixar em que você deixa alguma coisa temporariamente. Não, a palavra deixar aqui faz uma referência a alguma coisa que você abandonou definitivamente. Refere-se a um arrependimento genuíno, a uma volta para o Senhor genuinamente. Ou você acha que a circunstância que estamos vivendo, essa pandemia, você acha que o Senhor não tem como propósito, evidentemente, provar muitos corações? Tenha certeza disso. Eu vejo isso como uma maneira do Senhor peneirar o seu povo. É como se o Senhor estivesse dizendo, como disse a Gideão: Gideão, aí tem muita gente. Gideão, pede para aqueles que são medrosos, covardes, voltarem para suas casas. Nós sabemos o restante da história. Irmãos, devemos estar atentos àquilo que a palavra do Senhor nos ensina, porque o Senhor não se agrada de uma adoração superficial, de um cristianismo superficial. Atentemos àquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Todo pecado traz ofensa ao Senhor, nós sabemos disso, mas os pecados dos seus filhos trazem uma ofensa maior, traz um transtorno, um sofrimento maior para o Senhor, porque os seus filhos pecam contra a verdade, pecam contra o Espírito Santo que habita no coração deles. A verdade, irmãos, é que aquele que conhece a palavra de Deus peca por opção, quando voluntariamente decide voltar atrás, vestir as velhas roupas que ele havia abandonado. Portanto, a palavra do Senhor nos exorta a desembaraçarmos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Devemos, irmãos, a todo custo, a todo esforço, custe o que custar abandonar toda impureza, toda forma de pecado, nos apegar à palavra do Senhor que nos foi ensinada, ou como disse mesmo Tiago, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essa é uma exortação, irmãos, de aqueles que são do Senhor Jesus Cristo, acatam essas verdades, a exortação do Senhor. Atente a essas verdades enquanto o Senhor fala conosco, porque uma preocupação é quando o Senhor deixar de falar conosco, quando o Senhor deixar de nos exortar a respeito da sua palavra. A palavra de Deus frequentemente usa a figura das trevas para representar o pecado. Nós sabemos, os crimes são cometidos mais facilmente à noite, porque durante a escuridão o criminoso pode pensar ou pensa que pode passar com mais facilidade, pode ser despercebido, fazer aquilo de maneira que outras pessoas não vejam. De fato, os olhos adúlteros, o coração adúltero espera pela noite, o pecado espera pela solidão, porque semelhantemente pensa: ninguém vai me ver, ninguém vai notar o que eu estou fazendo. Irmãos, não podemos estar seguros da nossa salvação, da nossa condição espiritual, se nós não andamos como filhos da luz, se não estamos revestidos da armadura do Senhor, se não amamos de fato a palavra do Senhor, se não reverenciamos essas verdades, se não aplicamos essas verdades às nossas vidas. Aqueles que pertencem a Deus são caracterizados pela luz, pela obediência à palavra do Senhor, como João muito bem colocou.
Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A prática do pecado, irmãos, é incompatível com a luz da verdade do Evangelho que nós conhecemos. Como diz Paulo, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. E se vocês são luz no Senhor, andai como filhos da luz. Vivei de maneira digna. A armadura espiritual do crente é a luz da própria santidade, a luz da própria pureza do Senhor. Como já disse em outra ocasião, porque o Senhor não anda com qualquer um. É interessante que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, há lá algumas expressões dizendo que alguns homens andaram com Deus. E quando nós olhamos para a vida desses homens, de fato, uma coisa que salta aos olhos era a santidade desses homens. Esses homens andaram com o Senhor porque se pareciam com Ele. Irmãos, esses exemplos estão diante de nós, para que nós atentemos a essas verdades. E Paulo, usando aqui a urgência do tempo, daquilo que nós precisamos fazer hoje, Paulo diz: acordem desse sono, acordem dessa letargia espiritual, vivam de fato para a glória daquele que te salvou. Irmãos, viver de uma forma que agrada a Deus é ser honesto com a santidade de Deus, é desejar viver essa santidade diante de Deus e diante dos homens. Isso é extremamente importante. E uma figura que me chama aqui a atenção era o profeta Eliseu. Sempre que Eliseu e Geazi passavam na frente da casa da sunamita, a sunamita dizia: ali vai o nome de Deus. No singular, ele não falava de Geazi. Nós sabemos o porquê, nós conhecemos a história dele. Ele morreu leproso. Irmãos, atendemos às verdades do Senhor. Viver de maneira que agrada ao Senhor é viver sem mácula, é viver sem rugas, é nos apresentar diante dele sem defeito, de maneira santa. Isso não significa, não estou dizendo que a partir de então nós não pecamos mais, não, nada disso. Mas, irmãos, uma expressão que marca muito bem aquilo que deve ser o nosso coração, eu acho extremamente importante, era no relacionamento do Senhor, melhor, o relacionamento de Davi com o Senhor. Sempre que Davi pecava, ele buscava a presença do Senhor. Sinceramente, ele se colocava na presença do Senhor, de maneira que o Senhor diz: Davi é um homem segundo o meu coração. Sinceridade diante do Senhor. Coloque-se diante dele. Seja sincero. Coloque-se diante dele. Deseje de fato viver segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Depois de admoestar os crentes a considerar-se mortos para o pecado, Paulo lembrou que eles deveriam se despir do velho homem e seus efeitos, que deveriam se revestir do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, como diz ele à igreja de Colossenses, segundo a imagem daquele que o criou. O grande problema de muitos crentes hoje não é que eles não saibam das verdades do Evangelho. Não é. Não é que eles sejam ignorantes com relação à vontade do Senhor, não é. Mas que propositalmente desprezam essas verdades. Esse é o maior problema para a fé de muitos. Quais, irmãos, as evidências de que somos salvos? Se praticamos as mesmas coisas que o mundo pratica? Quais as evidências de que somos salvos? Se justificamos o pecado que nós praticamos? Se esse é o nosso comportamento, qual será o nosso fim? Nós sabemos. A palavra do Senhor nos diz, nos fala a respeito disso.
nos enganemos, irmãos. Aquele que tem os meus mandamentos, diz o Senhor, e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Atente a isso, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Atente a isso, principalmente nos dias que tem a frieza espiritual que tem assolado a vida de muitos crentes. Não deixe chegar a perceba que você foi joio, que você nunca foi trigo. Não deixe aquele dia se aproximar. É hora de buscar sinceramente viver a palavra do Senhor. Por isso Paulo disse: acordem, tirem a velha roupa, abandonem as obras das trevas. Mais uma segunda exortação, irmãos. Paulo também aqui nos ordena: revistam-se da nova roupa. Vistam-se daquilo que é novo. Ele diz no versículo 14: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Revestir-se de Cristo aponta para um crescimento espiritual contínuo, daqueles que se tornaram filhos de Deus pela graça, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Constantemente nós temos que lutar contra os nossos pecados. Eu não posso deixar que a forma como eu pensava, a forma como eu penso que desagrada ao Senhor, que eu continue fazendo a mesma coisa dia após dia, semana após semana, anos após anos. De maneira alguma eu tenho que mudar. E quando eu sou sincero diante do Senhor, quando eu me coloco diante do Senhor, quando de fato eu tenho esse desejo, o Espírito Santo nos capacita a mudar completamente nossas atitudes. Irmãos, atentemos ao que a palavra do Senhor nos ensina. À medida em que crescemos no Senhor Jesus Cristo, a velha roupa de pensamentos e hábitos pecaminosos são constantemente descartados e a vestimenta de santidade colocada. E à medida que essa santidade cresce em nossas vidas, progride, o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo se faz conhecido em cada um de nós. É exatamente por isso que os crentes, lá em Atos, pela primeira vez foram chamados de cristãos, pequenos cristos, porque eles se pareciam com Cristo. Atentemos, irmãos, a isso. Era isso que Paulo tinha em mente quando ele disse que apenas uma coisa procurava fazer. Ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhar para a vida do Senhor Jesus Cristo nos purifica. Atentar às verdades do Senhor Jesus Cristo nos santifica. Faça isso. Faça isso com muito mais frequência do que você tem feito. Lamentavelmente, muitos são aqueles que estão na igreja há muito tempo. Sabemos. Vivem uma vida na igreja há algum tempo, mas continuam com os mesmos hábitos, continuam com os mesmos pecados, com as mesmas roupas velhas,